A Tyrrell Racing foi fundada por Ken Tyrrell em 1958, inicialmente competindo em categorias inferiores, com carros de Fórmula 3. Em 1965, a equipe começou a trabalhar com a BRM na Fórmula 2, e em 1968 estreou na Fórmula 1 com a Matra, fornecedora de motores. Com Jack Stewart, a Tyrrell conquistou 3 títulos mundiais e 1 título de construtores em 1971. Jack Stewart venceu 25 grandes prêmios com a equipe, tornando-se um dos pilotos mais bem-sucedidos da Fórmula 1. Em 1976, a Tyrrell apresentou o revolucionário Tyrrell P34, um carro de Fórmula 1 que possuía 2 grandes rodas traseiras e 4 pequenas rodas dianteiras. Eles conseguiram uma vitória no Grande Prêmio da Suécia com Jody Scheckter. E, embora inovador, o P34 teve um sucesso limitado e foi abandonado em 1977. Já nos anos 80 e 90, a equipe enfrentou dificuldades financeiras. Conquistou sua última vitória em 1983 com Michele Alboreto, e ao fim do ano de 98, a equipe foi vendida para a British American Racing, a BAR, que competiu pela última vez em 1998. A Tyrrell também teve um piloto brasileiro, no caso, Ricardo Rossetti, um dos piores pilotos da história da Fórmula 1. Agora, no ano de 1999, a equipe BAR estreava o seu carro, o BAR 001, que originalmente teria 2 carros com pinturas diferentes, um para a pintura vermelha e amarela da BAR, que é a dona da equipe, e a outra para a 555, que era a BAR, só que azul e amarelo, que é muito mais conhecida por conta da pintura da Subaru no Mundial de Rally. A equipe estreou com os pilotos Jacques Villeneuve e o brasileiro Ricardo Zonta, e o carro, ele era ruim. O Villeneuve teve uma sequência de 11 abandonos seguidos, e o Zonta e o Villeneuve ainda fizeram uma aposta no treino livre ou qualificação da Bélgica de 1999 para ver quem conseguisse fazer a curva da Eau Rouge com o pé embaixo, acelerando tudo praticamente, sem frear, sem tirar o pé. Acabou que eles fizeram essa aposta meio boba, meio idiota, e os dois acabaram batendo os carros e deram um grande prejuízo para a equipe. E o carro, além de ruim, ele também é meio feio pelo público geral. Eu acho ele meio bonito, mas o público acha ele meio feio, por conta de que, como a FIA tem uma regra de que não se pode ter 2 carros diferentes, os 2 carros precisam ter a mesma pintura, a BAR apenas pegou metade das 2 pinturas e juntou elas usando uma pintura de zíper. No meio do carro tem um zíper, de um lado tem a pintura da BAR e do outro tem a pintura da 555. Mas o auge da BAR veio em 2004, quando eles tinham Takuma Sato e Jenson Button pilotando o carro. Eles ficaram no top 3 dos construtores daquele ano. O Takuma Sato conseguiu um pódio, exatamente, o japonês pegou um pódio no Grande Prêmio dos Estados Unidos em Indianápolis. Mas após algumas dificuldades, a BAR foi comprada pela Honda ao fim de 2005 e transformada na Honda Racing, que em 2006 conseguiu uma vitória com o Jenson Button no Grande Prêmio da Hungria, a primeira vitória do Jenson Button. E em 2007 eles começaram um plano do My Earth Dreams, que era uma campanha sustentável assim para cuidar do planeta Terra. Mas o carro ele era ruim, ele tinha a pintura do planeta Terra nele. Na minha opinião, o carro é muito bonito,
E, bem, o motor ele era horrível, o carro quebrava demais. Em 2008, eles ficaram atrás da equipe Super Aguri por conta de que eles não conseguiam pontuar. E a Super Aguri tinha pego um sexto lugar no Grande Prêmio, se não me engano, não sei se foi da Austrália ou do Canadá, com o Takuma Sato. E eles tinham o mesmo motor. E a Super Aguri, que vocês sabem, estava usando o chassi da Arrows de 2002. Mas o Rubinho conseguiu pegar um terceiro lugar numa corrida com chuva, o Grande Prêmio da Inglaterra de 2008, e assim eles conseguiram finalmente ficar na frente da Super Aguri no campeonato. Mas acabou que por causa da crise mundial de 2008, a Honda saiu da Fórmula 1 e Ross Brown, com pena de ter que demitir o pessoal, comprou a Honda por apenas £1 e batizou a equipe de Brown GP. A Brown GP que ganhou o campeonato de 2009, com Jenson Button sendo campeão, Rubinho pegando a última vitória, a 101ª vitória do Brasil na Fórmula 1. Assim, foi um conto de fadas. A Brown GP surgiu do nada, venceu a primeira corrida, venceu segunda, terceira corrida, aí depois acabou o dinheiro na metade do ano, né? A Red Bull cresceu, eles tiveram uma briguinha ali, o Rubinho até tentou alcançar o Button, mas não deu. E assim, no Grande Prêmio do Brasil, Jenson Button se sagrou campeão e a Brown ganhou o título de construtores daquele ano. Mas ao fim de 2009, a Mercedes, que era fornecedora de motores para a Brown GP, comprou a equipe e fundou a Mercedes no ano de 2010. Com o carro Mercedes W01, eles tinham Nico Rosberg e o Michael Schumacher voltando da aposentadoria. E em 2013, entra o Lewis Hamilton substituindo o Schumacher, que se aposentou de vez. E daí pra frente é só história, né? O Hamilton levou 2014, 2015. O Rosberg finalmente conseguiu um título em 2016 e se aposentou. De 2017 até 2020, o Hamilton dominou tudo. Mas bem, pessoal, essa daí então foi a história da Tyrrell, que virou BAR, que virou Honda, que virou Brown e que hoje em dia é a Mercedes. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscrevam aí no canal e nos vemos no próximo vídeo. Falou!